a página do Jornal Café com Notícias. Nós estamos mais um dia ao conversar e falar um pouco sobre os casos de Covid-19 na cidade. Eu estou hoje com a Márcia, que é jornalista, nossa convidada de hoje, para conversar um pouco sobre esse assunto e demais assuntos. Márcia, você pode se apresentar para o pessoal? Oi, pessoal, tudo bem? Sou responsável pela página de Montes. No momento, eu estou sempre compartilhando informações, conteúdos de relevância para o pessoal que está aqui e demais municípios, né? Cursei o curso de jornalismo no período de 2012 a 2014, numa universidade do estado da Bahia, em Vitória da Conquista. O jornalismo está em mim, a arte da comunicação está em mim. Então, eu dou procedência na minha página, né? Então, sempre estou me comunicando aqui com o pessoal. Márcia, queria te perguntar o seguinte: o que você está achando dessa pandemia? Queria que você falasse um pouco para a gente do seu ponto de vista em relação a tudo que está acontecendo, não só no nosso município, mas também no mundo inteiro, né? As pessoas estão desesperadas, algumas pessoas sem saber o que fazer, porque realmente nos pegou de surpresa, nos desprevenidos, a gente não sabia o que estava por vir, né? Na sua opinião, o que você está achando de tudo que está acontecendo? Bom, de imediato eu quero agradecer esse convite aqui para o Jornal Café com Notícias, esse bate-papo crítico, opinativo. No caso aqui, eu vou estar expondo a minha opinião, vou estar pautada em dados oficiais, né? Bom, como todos sabemos, né, a Covid, essa doença, os primeiros casos foram lá na cidade de Wuhan, lá no finalzinho do ano passado, né? No 31 de dezembro. E acabou se espalhando e virou essa pandemia, né? Chegou aqui no Brasil, Salinas até então, ao momento, não tinha casos positivos, mas só que, como foi relatado, no último dia 8, nós tivemos o primeiro caso confirmado, e com o boletim atualizado de hoje, somos 86, são 36 domiciliados e 11 internados. E um óbito também, né, que tem aqui na nossa cidade. Então, assim, de 90 casos testados positivos aqui no nosso município, um óbito, um recuperado, e assim, estamos em lockdown, estamos na segunda semana do lockdown, né, tudo está fechado até o dia 22, vamos ver quais que vão ser as medidas tomadas pelo administrador da cidade. Eu acho que o momento requer cuidados, cautela também. Eu acho que é esse o momento. A gente deve ter cautela, a gente deve ter cuidado, porque são mais de 90 casos testados positivos aqui no município, e a gente vê que a letalidade desse vírus é alta, né? Também é contagioso de pessoa para pessoa. A gente tem que buscar orientações, informações, não acreditar logo em tudo que divulgam, né? Tomar cuidado com fake news. Houve casos aqui no município que a secretária, né, de municipal de saúde veio em público esclarecendo. Então, assim, eu acho que o momento é cautela. A palavra cautela é cuidado, é prevenção. Márcia, ótimo, vamos seguindo aqui. Então, mas a gente conversou e você falou de um projeto que você está pensando com alguns comunicadores que fala de fake news. Você poderia falar para a gente um pouquinho da ideia desse projeto, da importância das pessoas terem consciência de discernir uma notícia falsa de uma notícia verdadeira? Então, eu acho que o papel do comunicador ele é se pautar na verdade, né, nas veracidades dos fatos. Não se deixar conduzir pela malícia de certas fontes, né? Tem algumas pessoas que, às vezes, por interesse, seja lá quais forem os interesses, ou políticos, que a gente está no período eleitoral, ano eleitoral, né? Agora em outubro a gente também não sabe como vai conduzir as eleições, né? Mas só que a gente tem que tomar cuidado com certos tipos de informações que são veiculadas nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, nesse momento de incertezas, nesse momento de medo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com falsas notícias, né? Então, assim, eu acho que o papel do comunicador é sempre estar buscando junto aos órgãos competentes do município, do estado, né, informações verídicas para poder estar veiculando, para poder até assim trazer um pouco de paz para a população, né? As pessoas ficam com medo, as pessoas não sabem o que está acontecendo. A gente está vendo que tem um número altíssimo de mortes. Assim, agora o Brasil já ultrapassou 1 milhão de casos confirmados, né? Mais de 40 mil pessoas, mais de 48 mil pessoas
que já morreram, que perderam a vida. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É um momento sério que a gente está vivendo, uma crise na saúde, crise global, posso dizer, na saúde. Então, assim, restringindo aqui ao nosso município, eu acho que é importante, principalmente o comunicador, né, que está diretamente, né, toda hora está veiculando informações, dados, tudo mais, se pautar na veracidade dos fatos. Assim, se você tem dúvida, não publica. Justamente para não aumentar o pânico, não aumentar o medo, né? A gente, por telefone, eu falei com vocês sobre desenvolver esse projeto. A gente, como comunicador, a gente está sempre se comunicando, expande para todos os comunicadores aqui de Salinas, rádio, que está em redes sociais, e o papel do comunicador é isso, assim, buscar informações fidedignas, em fontes seguras, evitar, se tem dúvida, não veicular, não compartilhar. Sempre estar averiguando, em contato com os órgãos competentes, para poder estar levando, assim, informações. Tem um compromisso com a verdade. Perfeito, Márcia. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, que é um assunto interessante. Você falou da perspectiva do comunicador em se pautar na verdade, ter cuidado ao publicar uma matéria, ainda mais agora nessa situação de pandemia que a gente vive, a gente vê muita fake news rolando, né? É interessante frisar a diferença entre a fake news e boato, né? Fake news são as notícias falsas. Às vezes, algum boato, comentário, áudio que o pessoal solta nos grupos de WhatsApp ou no Facebook, acaba que não é a mesma coisa, mas tem o mesmo final ruim de liberar uma mentira aí. Você falou sobre a perspectiva do comunicador em tomar cuidado, em falar, em publicar algo que ele não estudou e pesquisou a fundo. Sua opinião sobre a perspectiva de quem recebe essa informação? A gente é bombardeado com milhares de informações todos os dias e a gente, às vezes, fica sem saber o que é verdadeiro, o que é falso. A pessoa que recebe essas informações deve fazer para saber se aquela matéria ou aquela notícia de fato é verdadeira e de que a pessoa pode confiar naquilo. Existem pessoas que parece que destinam a vida delas a compartilhar notícias falsas. O que a gente deve fazer? É o que eu já falei, averiguar as fontes. Buscar por sites que trabalham, que se pautam na verdade. Eu, normalmente, quando vou fazer as minhas pesquisas, eu uso fontes, buscar como auxílio o G1, o R7, esses sites já de grande veiculação nacional. Eu sempre busco. E também, outra forma legal é você estar indo nos sites, igual, por exemplo, Secretaria Estadual de Saúde, os sites das autoridades locais, como o site da prefeitura de cada cidade. Então, assim, para cair por terra essas falsas notícias, é você buscar nas fontes, beber na fonte real da verdade, em fontes fidedignas, como site de prefeitura, como site de secretaria estadual, como Ministério da Saúde, jornais de grande que veicula, a todo momento está veiculando, jornais grandes, no caso, como eu já citei, o G1, o R7, porque assim, é normal a gente às vezes ter algum comentário, né? Mas pronto, ficou ali naquele grupo. A partir do momento que você começa a veicular aquilo ali, aí a proporção é gigantesca, sabe? A gente não sabe até onde vai chegar, quem vai atingir. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muito cuidado com a questão de notícias falsas. E se você tem dúvida, não compartilha. Certo. Não só buscar esses sites que se mostram sites responsáveis, mas também é legal sempre averiguar, de acordo com a notícia, o setor da notícia, exemplo, se for algo relacionado à saúde municipal, buscar ali informação nos sites oficiais, no caso da prefeitura, né, da Secretaria de Saúde. Tem um comentário aqui, Márcia, uma pergunta. O Watson perguntou o seguinte, que se a disseminação de fake news, de matérias falsas e notícias falsas, pode trazer maiores problemas durante a pandemia? Sim, com certeza. Lógico que pode trazer. Vamos dar um exemplo. Uma fake news. Prefeito da cidade atesta positivo para Covid-19, está internado e foi requisitada a intubação. Aí veicula essa informação. Lógico que vai causar um certo desespero nas pessoas.
e também nos familiares, né, dessa pessoa que está sendo veiculada essa falsa informação. Então, assim, eu acredito que tem sim um agravamento. É importante a gente tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente vai veicular. Como eu já falei, se tem dúvida, não publica, não compartilha, porque você vai estar contribuindo para o desespero, o pânico de outra pessoa que está do outro lado da tela do celular, lendo aquilo ali e vai ficar com medo. Um exemplo aqui em Salinas, a gente está compartilhando o boletim, né, de forma cautelosa, assim, respeitando as orientações, né, que está no site da prefeitura. Só publico o que eles colocaram lá como fonte verdadeira, sabe? Porque tem pessoas que moram fora aqui do município e que ficam preocupadas com quem está morando aqui, entende? E, assim, é normal que a pessoa fica preocupada, né? Será que como que está lá na cidade, o meu parente, será que ele contraiu o vírus? Como que está? Então, assim, gera toda uma confusão, medo, pânico, desespero. Então, assim, eu acho que falsas notícias, elas atrapalham muito nesse período de pandemia. Bater na tecla de que se você tem dúvida, não compartilha, sabe? Não publica e busque por informações em fontes seguras. Fake news atrapalha muito. Márcio, é o seguinte, eu vou ler aqui a atualização dos casos Covid-19 em Salinas, aí depois eu vou te fazer uma pergunta baseada nesse quadro aqui, porque foi uma coisa que eu achei interessante, e aí eu quero compartilhar com você para saber sua opinião a respeito. Até agora são 950 casos suspeitos. Desses casos, 806 tiveram contato com pessoas contaminadas, 144 são pacientes com sintoma gripal, e não existe nenhum paciente no momento aguardando resultado laboratorial. 98 casos confirmados, sendo 91 por teste rápido e 7 por exame laboratorial. Situação dos casos confirmados. Dos casos confirmados, Márcia, 11 estão internados, 86 estão em casa, né, domiciliados, e um veio a óbito, que foi o primeiro caso que a gente teve acesso logo no início, quase logo no início da pandemia. Né? Os casos descartados foram 182, 9 desses por exame laboratorial e 173 por exame por critério clínico. Né? Aí eu queria colocar a seguinte questão aqui para você. A gente tem acesso a essa grade e às vezes os números assustam, né? Exemplo, a gente tem aqui de casos confirmados 98, mas de casos suspeitos quase 1.000, né? Faltam 50 casos para chegar em 1.000. Você acha que colocar esses dados que ainda não são exatos, certos se a pessoa tem ou não o vírus, você acha que publicar esses números que ainda não são exatos assusta a população ou não? Confirmados mesmo só são os 98. Tá. Bom, Alexandre, eu acho assim que, como está vindo por parte da prefeitura, eu acho que não deve ser negada a informação. Eu acho que tem que sim ser feito o acompanhamento, igual são quase 1.000 casos suspeitos, né? Que a informação ela não deve ser negada. Já que eles estão fazendo um acompanhamento, tem a comissão técnica aí de controle, acompanhamento, né, do coronavírus, eu acredito que eles estão fazendo, né, se eles estão falando, é porque eles estão fazendo esse monitoramento. E assim, a gente está vendo que no site, a todo momento, eles estão divulgando os dados que são coletados. Assim, nós já sabemos que a situação é grave nacionalmente e que aqui no nosso município também, até o momento, graças a Deus, a gente só teve um óbito, né? Não tenha mais complicações, mas tem que ter conhecimento do que está acontecendo no município, dos números, até para poder ter um cuidado, sabe? Até para as pessoas ter mais cautela e precaução. Já é normal as pessoas ter medo, sabe? É bom que as pessoas até tomem um pouquinho mais tenham um pouquinho mais de cautela, e medidas que são de orientação para evitar a contaminação, e o que gera pânico e desespero é aquilo que a gente já falou, da fake news, no caso, eu acho. Perfeito. Uns comentários aqui. O Clitson falou o seguinte, gente, com essa pandemia podemos fazer aeróbica, tipo corrida no asfalto, caminhada, ou melhor, ficar em casa.
a opinião do Clitson, e aí o Watson também publicou o seguinte, aqui nos nossos comentários: estamos vivendo duas pandemias, a pandemia do coronavírus e a pandemia das fake news. A desinformação é um termo cunhado pela Unesco, e a desinformação básica sobre a doença do coronavírus. Estamos vivendo um tempo de pensar. Pensar ao clicar no botão compartilhar e pensar nas consequências que a notícia falsa irá trazer. A gente falou desse caso aqui. Tirando um pouco o foco a gente volta a falar também de fake news, mas tirando um pouco o foco de fake news, eu queria saber de você, Márcia, o seguinte, como comunicadora, né? A Márcia Bimontes, né? Depois entrem lá na página do Facebook, também tem no Instagram a página dela, e ela escreve sobre vários assuntos de importância da cidade, acessar o conteúdo da Márcia também. O que você está achando das ações tomadas pelos órgãos públicos nesse momento? E sobre as barreiras, que é um trabalho de conscientização da prefeitura, e que eu, inclusive, parabenizei pelo bom trabalho que eles estavam fazendo em relação a conscientizar. Eu mesmo passei pela barreira alguns dias atrás e pude perceber de mais perto o trabalho que é feito ali. E às vezes as pessoas nem sabem o que é feito na barreira, mas é interessante se inteirar dessas questões. Então, o que você acha das ações tomadas pelo poder público durante a pandemia? Várias medidas foram tomadas aqui no município, né? Recentemente eu fiz um vídeo, publiquei no meu canal no YouTube, mesmo nome Montes, e falei sobre as medidas que foram tomadas aqui no município. Desde o dia 13 de março, decretos foram baixados aqui no município. Né? Teve a criação da Comissão Técnica de Controle e Acompanhamento do coronavírus, teve a criação do Fórum Popular, né? Teve capacitação para enfermeiros, depois, agora mais recente, no dia 7 de maio, o uso obrigatório de máscaras ao adentrar e permanecer em estabelecimentos comerciais e de serviços. Né? Então, assim, agora, no dia 9, tivemos o lockdown e no dia 15 a prorrogação até o dia 22 do lockdown. Bom, assim, tem uma comissão técnica, né, que é responsável por estar dando todo esse amparo, né, ao prefeito da cidade. Então, assim, creio que eles estudam antes, né, eles pesquisam antes de quais são os critérios e as medidas cabíveis para poder ser aplicada no município. Sim, é muito interessante, né? Teve as barreiras fixas e móveis que foram colocadas nas entradas do município. Eu não cheguei a passar, até porque eu não tenho veículo no caso, né? Mas ainda não cheguei a passar por nenhuma das barreiras e também não fui assim conhecer de perto, mas eu acompanhei o serviço pelo site da prefeitura. Parabenizo a nossa administração local por essas medidas tomadas, mas assim, a questão do lockdown. É interessante, sim, porque os números, né, elevaram de pessoas contaminadas, mas vou falar no âmbito de produtos não essenciais. No bairro onde eu moro, então, assim, nenhuma mercearia está aberta. Apenas a padaria, que, né, que já está no decreto, a padaria, farmácia, drogaria, entre postos de gasolina, restaurante, mercearia, eu acredito que é de uso essencial, porque tem alimentos, né? Coisas que a gente que a gente necessita. Supermercados, eles estão atendendo apenas no delivery. Não estou aqui para poder criticar a atividade, a atuação nesse momento, sabe? Mas só que, assim, você tem digamos, uma cota mínima para você estar comprando para poder ser entregue. Se eu estiver necessitando apenas de um produto, um valor abaixo desse valor estipulado, e aí como que faz? Né? Eu acho que as mercearias, elas iriam dar um suporte. Por quê? Porque as mercearias, elas estão nos bairros, sabe? E assim, desafogaria também a questão do atendimento nos supermercados. Então, deixa eu ver. Assim, eu parabenizo as ações tomadas aqui no município, a questão do uso da máscara, né? Mas, assim, eu chamo a atenção para essa questão do supermercado mesmo, entendeu? Igual, a gente sabe que anterior a esse fechamento total, tinha um controle, né? Eu tinha baixado um decreto também no caso, o distanciamento de 2 metros e o controle do fluxo, né, de pessoas nos estabelecimentos de 20, né? Para ter esse controle no caso. Assim, porque
não adotar essa medida, assim, para quem tem realmente a necessidade, tipo, ir buscar o necessário, ter o controle, usar a máscara, né, ofertar o álcool em gel e a pessoa ir e pegar o básico mesmo, o necessário, né? Eu acho que deveria, nessa questão do supermercado, eu acho que deveria ser revisto isso, sabe? Ou então, rever também, conversar com os donos de mercearia, uma forma de estar atendendo as pessoas, né, da comunidade onde ela está situada, para poder desafogar um pouco a questão dos supermercados, entende? Quantas barreiras eu não cheguei em loco, está vendo, mas parabenizo também, né? Assim, você poderia me falar como que foi o seu atendimento, né, ao passar pelas barreiras, não aí para mim, para o pessoal, como que foi o seu atendimento, o que foi feito, qual o procedimento que foi feito com você ao passar pelas barreiras. Eu acho. Em relação ao que você falou sobre as mercearias, é importante frisar, porque eu acho que viabilizaria o processo se elas pudessem também atender os bairros, né? Porque, vamos supor, os supermercados não são muitos, eles têm uma demanda enorme para atender. Eu mesmo fiz uma compra hoje em um supermercado mais cedo e fui receber muito além do horário, né? E eu soube de pessoas que, dependendo do horário que pedem, só recebem no outro dia. Então, eu acredito que se as mercearias locais dos bairros estivessem funcionando também, esse processo seria viabilizado e as pessoas poderiam ser atendidas de forma mais prática. Sem falar na questão da econômica, né? As mercearias também precisam se manter funcionando, né? E elas também oferecem produtos essenciais. Então, em média e pequena escala, e que acaba que se fecha por uma semana ali já faz uma diferença muito grande. Em relação às barreiras, Márcia, é bom, eu vou falar um pouco sobre como eu fui recebido na barreira e sobre como é o trabalho dessas pessoas aí de acordo com a prefeitura. A gente vê esse trabalho sendo feito, né? Eles geralmente perguntam de onde você está vindo, quanto tempo você passou fora, dependendo do período que você passou fora, eles pedem para que você preencha uma lista, então eles perguntam seu nome, endereço, telefone, para que você seja monitorado. Eu acredito que dependendo dessa pessoa, eu não sei se ela vai se tornar um número ali no sistema deles, mas também tem a medição de temperatura para monitorar essa pessoa, e esse trabalho tem sido feito aí. A gente falou sobre os pontos positivos, né? São esses pontos, alguns pontos positivos que a prefeitura e o poder governamental tem feito em relação à pandemia, né? Na sua opinião, existe alguma falha ou algo que você tem ideia de que poderia ser melhorado, além do que você falou aí em relação às mercearias? Então, Alexandre, quanto a falhas, eu não tenho, tipo, não posso afirmar, né? Porque também não sou especialista na área. Eu gosto muito da comunicação e estou sempre buscando me especializar nessa área, né? Mas, assim, quanto a dados epidemiológicos, falhas epidemiológicas, essas coisas assim, dados assim, eu não tenho como afirmar. Mas, assim, eu tive conhecimento de que teve especialistas, médicos especialistas, como no caso foi, foi, foi suspenso parcialmente, temporariamente, os serviços, as atividades no município, né, na área da saúde, como o NASP, o CAS, o CREAS, né, para evitar aglomeração, e também no caso dos atendimentos de fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, né, apenas deixando os casos de urgência. Esses médicos especialistas, eu tive a informação de que eles foram redirecionados para poder estar atendendo nas barreiras. Ou seja, que ótimo, né? Se tem médico atendendo nas barreiras, é melhor ainda em domínio, né? Conhecimento para poder estar falando sobre as precauções, as medidas que devem ser tomadas, os cuidados, a prevenção, né? E assim, dá mais legitimidade ainda, né, as barreiras. Eu já te falei, eu não estive em loco para poder estar tendo conhecimento com as barreiras, mas dados veiculados, fotos que o site da prefeitura veiculou de que tinha as barreiras. Sim, Alexandre, também sabemos do hospital de campanha que foi inaugurado em março, né, que foi uma readaptação do Hospital de Medicina Veterinária no Instituto Federal aqui do município, com capacidade para 80 leitos.
Isso eu falei também. Então, busquei orientação com o coordenador de vigilância em saúde aqui na cidade, que é o Cláudio, né? E ele me informou, eu perguntei o porquê que não estava sendo utilizado o hospital de campanha aqui do município, visto que a gente agora, hoje, números atualizados são mais de 90, né, casos confirmados. Então, assim, eu perguntei, ele falou que o hospital municipal, lá em cima, né, tem disponível 28 leitos, né, para pacientes coronavírus, e como a gente sabe hoje, 11 desses 28 leitos estão ocupados, né, ao atingir a capacidade dos 28, no caso, seria encaminhado para o hospital de campanha. Esse hospital de campanha também ele seria utilizado por profissionais da área da saúde que têm familiares em casa que fazem parte do grupo de risco, né? Então, para não voltar para casa, para talvez não levar para os seus familiares, né, uma possível contaminação, eles poderiam estar utilizando esse hospital de campanha. Mas eu vou além. Se a gente tem um hospital de campanha que foi readaptado, né, e que tem a capacidade para poder, né, estar atendendo a população, eu acredito que esses casos de suspeitas e pessoas que estão com sintomas leves poderiam estar, pelo menos, de quarentena, né? Ou o período que mínimo que fala são 8 dias, né? Poderiam estar lá, assim, para poder estar evitando a propagação desse vírus, né? E até contaminar o restante dos membros familiares, né? Utilizar aquele espaço para poder estar, quem sabe, diminuindo a propagação do vírus aqui no município. Seria utilizar o hospital de campanha como um meio de prevenção. Entendi. Gente, se tiver alguma pergunta para a Márcia, vocês podem deixar aqui nos nossos comentários que eu passo para ela a pergunta. Para falar aqui sobre a questão do hospital de campanha que você citou, achei interessante. Hoje, nós tivemos a informação de que um caso de Covid-19 em Salinas que teve um quadro agravado foi encaminhado para Taiobeiras, né? Nós sabemos que não é o primeiro caso de Salinas que foi encaminhado para um hospital de outra cidade. Assim, o que eu quero chegar com isso? Se a cidade ela se preparou para atender esses casos, se existe um hospital de campanha e a saúde se preparou, está se preparando para atender esses casos, como a administração ela sempre vem publicando, por que você acha que esses casos que estão se agravando foram a ser atendidos em outra cidade? Bom, Alexandre, reafirmo que eu não sou expert na área da saúde, mas como aqui é um bate-papo opinativo, eu vou dar a minha opinião. Como todos sabemos, o município de Salinas ele não dispõe de UTI, né, unidade de terapia intensiva, ou seja, para aqueles casos graves. Além dos casos de coronavírus, agravamentos por decorrência do coronavírus, ainda no município, isso é notório, pode ocorrer casos também como infarto, como AVC, né, que vão precisar desses leitos, né, amparo de intensivo no caso, né. Então, assim, é de se pensar, né, é de se questionar por que se o município ele se preparou tanto, né, desde março vem baixando decretos aí, né, e comissões são criadas e tudo mais, o porquê de estar encaminhando esses pacientes graves para outro município, né? A gente tem conhecimento nacional e estadual de que os hospitais de campanha eles são equipados justamente com respiradores, né, com equipamentos de UTI, como que está sendo lá nosso hospital de campanha aqui no Instituto. Desculpa, eu não cheguei a conhecer o hospital de campanha, né? Eu apenas veiculei e compartilhei a informação do G1, no caso que foi inaugurado agora em março. Então, assim, essas pessoas que estão graves, elas poderiam estar sendo atendidas nesse hospital de campanha, lá no caso, né? Porque em Taiobeiras tem UTI, né? Em Montes Claros também tem, talvez seja por isso, porque o nosso município não dispõe de UTI. Certo. A Jaira trouxe aqui um comentário dizendo que a Márcia está certíssima. Até que enfim uma pessoa com essa opinião. Então, Jaira, muito obrigado pelo comentário. Vocês podem continuar comentando aqui na live. A gente vai subindo aqui falando com a Márcia. Em relação
a ter ou não UTI na cidade, né, esse tratamento intensivo aí para pessoas com uma necessidade mais avançada em um grau, em um caso de saúde crítica. Quem que você acha que seria o responsável por trazer essas unidades intensivas para cá? A gente teve a notícia que Zema disponibilizou para o estado de Minas Gerais alguns aparelhos e sistemas intensivos de saúde, e alguns virão para Salinas, né? Salinas há muitos anos vem mostrando desempenho em diversas áreas com excelência, mas por que será que Salinas ainda não tem um atendimento de intensivo de saúde, de tratamento? Uma cidade, se comparada com Taiobeiras, por exemplo, que possui uma cidade com quase a mesma quantidade de habitantes, desenvolvida, e que a gente se vê em muitos casos tendo que encaminhar os nossos pacientes para essas cidades laterais, ao invés de receber pacientes de outras cidades. Por que você acha que até hoje não foi implementado, assim, sua opinião, claro? Então, Alexandre, o fato de não ter uma unidade de terapia intensiva aqui no município, assim, eu tenho 21 anos que eu moro aqui em Salinas, e até hoje nunca que foi implantado. A gente sabe que há um tempo atrás, acho que 2000, meados de 2008, 2010, mais ou menos, teve a ampliação de leitos lá do Hospital Municipal. Há 4 anos atrás teve a inauguração da UPA e das UBSs aqui nos bairros, né, do município. Mas a gente sabe que questão de UTI mesmo não tem UTI. Eu acho que envolve assim, por que Taiobeiras tem e por que Salinas não tem? Aí envolve questões políticas, né? Envolve questões de que, por exemplo, tudo gera recurso para o município. Déficit, receita ou déficit, no caso. Por que que outros municípios têm mais amparos na área da saúde e Salinas ainda não está engatinhando, no caso? É de se pensar. Eu acho que envolve questões políticas, né, que eu não vou entrar muito nessa questão. Assim, a vida em si é política, né? Relações políticas, mas a responsabilidade por trazer aparato aqui para a cidade é da administração, né, que vai entrar em consenso com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde também, aí vai ver questão de disponibilidade do Ministério da Saúde. Então, assim, são vários âmbitos, no caso, para poder estar disponibilizando e viabilizando esses recursos aqui para a cidade, né, tendo a implantação de uma UTI. Salinas realmente precisa porque Salinas não é só a população daqui salinense, tem as pessoas ao redor também, né? Tem pessoas de Rubelita, tem pessoas também de Padre Carvalho, que são atendidas aqui, sabe? Então, assim, Salinas cresceu muito, Salinas se desenvolveu muito, a gente está vendo que Salinas está crescendo, está se desenvolvendo, mais de 40 mil habitantes, é uma cidade que necessita, precisa ter um aparato na saúde. Principalmente, eu acho que a questão da UTI, acho que já deveria estar no plano de governo de alguns possíveis candidatos à reeleição ou eleição a administrador do município. Eu acredito que mais questões políticas, porque ao se deslocar um paciente daqui para Montes Claros, vai gerar um gasto, vai gerar né? Eu não vou adentrar nessas questões, mas eu acho que é questões políticas mesmo, e compete à administração local entrar num consenso com a secretaria, né, o representante da Secretaria de Saúde, né, que vai buscar viabilizar meios, recursos para poder estar fazendo essa implantação aqui no município. A gente já tem, que foi inaugurado agora o Centro Oncológico, né, a gente tem também, depois de muita luta de pacientes que fazem hemodiálise, a gente tem hemodiálise aqui no município, né? Então, assim, mas só que Salinas necessita, principalmente de uma UTI. Eu acredito que sim. E também a questão da tomografia, né? Pacientes com casos de AVC, que necessita estar fazendo tomografia. Fica essa dica para quem quer se reeleger, para quem quer se candidatar ao cargo de administrador do município.
Certo. Vou trazer um comentário aqui do Henrique Cândido. Ele diz o seguinte: quem decide onde colocar a UTI é o governo estadual e não o município. Na realidade, a gente sabe que o município ele tem, sim, direito e total liberdade e poder de decidir, definir o que é feito ou não no município. A gente sabe que muito vem do governo federal e do governo estadual, mas existe, sim, do município uma vontade e um desempenho em solicitar essas coisas, né? Se o governo estadual e federal esquece de um município e o governo municipal esquece do próprio município, não vai vir nada de lugar nenhum, né? Essa é a minha opinião. A gente sabe que o governo municipal, né, a administração municipal, ele tem esse direito de solicitar essa demanda para a cidade. Márcia, foi muito bom conversar com você. Márcia, deixa os seus últimos comentários, quem sabe um conselho para as pessoas em relação ao que está acontecendo, sua opinião. De imediato, eu quero agradecer o convite a você, Alexandre, e a Tiago também, que é responsável pelo jornal Café com Notícias. Eu agradeço o convite. Né? Também quero convidar vocês para depois a gente estar fazendo um bate-papo também lá no meu perfil social, @biomontes, né? Convidar as pessoas também, além de, né, que já segue aqui o perfil do Café com Notícias, também então, fazer uma visitinha lá na minha página, @biomontes. Estou no YouTube, no Instagram, e sempre estou buscando estar interagindo com vocês, com a população, com as pessoas que buscam por informações fidedignas, trago também curiosidades, e para poder finalizar, eu reforço para seguir as orientações, ter fé, ter calma, ter paciência, não acreditar em fake news, pensar 2, 3 vezes antes de veicular qualquer informação, se faça o questionamento, será que isso é verdade? Antes de você veicular. E assim, deixo o meu forte abraço a todos e o meu agradecimento a vocês do Café com Notícia. Márcia, mais uma vez, muito obrigado por ter topado conversar com a gente aqui, dado a sua opinião como comunicadora da nossa região, de vocês aqui a respeito do Covid-19. Mais uma vez, é um assunto muito delicado, é uma questão que nos pegou de surpresa, desprevenidos, e nós estamos a cada dia lutando para enfrentarmos e vencermos essa grande batalha. Grande abraço.